Olá, hoje nós vamos falar sobre notas fantasmas, o que isso significa e como que você deve se adaptar para lidar com isso durante o SISU. Então vamos lá, papo reto aqui, bem direto, tudo o que você precisa saber sobre notas fantasmas. Eu vou trazer um exemplo da minha região, porque eu acredito que dessa forma fica mais fácil de entender. Como é que funciona as universidades de medicina do meu estado? O meu estado possui 3 universidades públicas de medicina. 2 ficam na capital, que é a Federal do Piauí e a Estadual do Piauí. Vamos chamar de Federal e Estadual. E também existe uma terceira universidade, que é um segmento da Federal, que fica numa cidade litorânea aqui do estado. Então, beleza, essa é a nossa situação. Vamos focar principalmente nas duas primeiras, Federal e Estadual. A Federal possui 20 vagas para medicina de ampla concorrência. A Estadual possui 12 vagas de medicina para ampla concorrência. O que acontece normalmente aqui no meu estado? As 20 melhores notas vão para a Federal, a nota 21 até 32 vai para a Estadual. Basicamente é isso que acontece. E o que significa nota fantasma? As pessoas normalmente vão fazer o quê? Colocar Federal como primeira opção e Estadual como segunda opção. Na maioria das vezes, pode ter um ou outro pedido, mas em via de regra é isso que acontece. Federal primeira opção, Estadual segunda opção. Então imagina que você tem aqui as 20 melhores notas do meu estado. Vai estar aqui ocupando a primeira até a 20ª posição. Essas pessoas, elas vão se matricular na estadual? Não vão, porque elas vão se matricular na federal, que é a primeira opção delas. Então, para a federal, não vai ter muito problema. E como é que vai acontecer na classificação da estadual? Aquelas pessoas que estão nas 20 posições da federal, elas vão estar ocupando muito provavelmente as 20 primeiras posições da estadual. E lá só passam 12. E aí o que acontece? Aquela pessoa que é a 21ª colocada na estadual, muito provavelmente ela vai ser a primeira colocada quando for chamada, porque as 20 primeiras pessoas vão passar na federal e ela vai passar a ser a primeira colocada. Então, se você está nesse cenário, na posição 21, 22, 23, apesar de só ter 12 vagas, muito provavelmente você vai passar. Na verdade, você vai passar, porque essas 20 primeiras pessoas serão aprovadas na federal e é isso que nós chamamos de notas fantasmas. Essas notas, elas na verdade não existem, porque são notas de pessoas que já estão passando numa outra universidade que é a primeira opção dela. Então é isso que é nota fantasma. Como você coloca a sua nota para 2 opções, a sua nota vai estar concorrendo nas 2 opções. Só que essa segunda nota, essa nota da sua segunda opção, ela na verdade não existe, porque você já vai estar classificado na primeira opção. E como que você deve se adaptar para esse cenário? Eu já vi gente tentando simplificar algo que não é simples. Não é tão fácil de você saber exatamente quantas notas fantasmas você vai ter na universidade que você está desejando. Então não é simplesmente você, basta multiplicar o número de vagas por 2, ou por 3, ou por qualquer coisa assim do tipo. Não, se você tentar fazer isso, você vai errar bastante a sua aproximação, porque cada cenário é um cenário diferente, é uma situação diferente. Você precisa entender o que significa, o que é que gera essas notas fantasmas, para que você possa ter uma estimativa do que acontece naquela universidade que você quer. Para cada cenário é diferente. Inclusive, eu trouxe 2 exemplos aqui, federal e estadual, as 2 no mesmo estado, e as 2 trabalham notas fantasmas em situações diferentes. Vamos lá então. Observe, o que gera uma nota fantasma? Quando aquela universidade que você está concorrendo é segunda opção para uma outra pessoa. Então, o que vai determinar uma universidade ter muita ou pouca nota fantasma depende de quantas pessoas utilizam aquela universidade como segunda opção. Então, para que você tenha uma estimativa de quantas pessoas fazem parte de notas fantasmas, o critério que você tem que utilizar é esse. Quantas pessoas provavelmente estão passando em outra universidade na primeira opção e colocaram essa universidade aqui como segunda opção? E a partir disso você realiza o cálculo. Por isso que é muito importante que você tenha uma análise da sua região, do seu estado, para que você possa saber o que normalmente o pessoal coloca nessa situação. No meu estado, por exemplo, como eu falei, primeira opção UFP e segunda opção UESP. Aí vamos analisar dentro do estado. Dentro do estado, a UFP tende a ser sempre a primeira opção. Então não vai ter nota fantasma por causa de pessoas do estado do Piauí. E fora do estado, geralmente, quem vem de fora, muitas vezes é do Nordeste. Só que a nota da Federal do Piauí é uma nota alta. É uma das mais difíceis de você conseguir aprovação, porque existem escolas muito boas aqui, a estrutura é muito boa. Então, acaba que a nota é muito alta nessa universidade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que consegue passar na Federal do Piauí, ela vai conseguir passar na Federal do estado dela. Então, não tem por que ela sair do estado dela para poder vir para cá.
Então, nessa situação, também existem poucas possibilidades de pessoas colocarem nota fantasma aqui. Só que aí já pode aparecer. Às vezes acontece, a pessoa, uma ou duas pessoas virem de outro estado para poder pegar alguma vaga daqui da Federal do Piauí, mas não é comum. Então você consegue imaginar, numa UFP tem 20 vagas. Quantas notas fantasmas vão ter? 20? Não vão. Vão ter uma, duas pessoas ali, talvez, que estão nas posições 20 iniciais, que possuem essa nota fantasma. E isso estou falando no grupo de classificatório. Já na UESP, quantas vagas? Você está na posição 25, só são 12 vagas. Ou seja, você está o dobro de pessoas. Pior ainda, imagina que você está na posição 32. 32. Você vai ser aprovado? Você vai ser chamado? Existe uma grande possibilidade que sim. Porque só do pessoal que botou UFP como primeira opção, já existem pelo menos 20 pessoas. Então você se elimina essas 20 pessoas, você sairia da posição 32 para 12. E fora que se você ficar na 13, 14, você entra na lista de espera, basta uma pessoa ou outra desistir, que muito provavelmente vai acontecer, porque ela vai entrar no SISU do segundo semestre, você já consegue pegar a vaga. Então você na posição 32 vai ser provavelmente aprovado. Perceba, 32 é quase 3 vezes a quantidade de vagas lá que é 12, né? 3 vezes seria 36. Então não é um critério simplesmente, coloca o dobro. Você tem que analisar a situação do seu local. As perguntas que você precisa fazer é essa. No meu estado, a minha universidade é a segunda opção para alguma pessoa? Existe alguma outra universidade no meu estado que geralmente é a primeira opção? A partir disso, a minha passaria a ser a segunda opção e existem pessoas ali que estão com notas fantasmas? Segundo cenário, nas regiões ao redor, existem muitas pessoas que saem de outros estados para poder botar isso como segunda opção? Porque às vezes acontece isso, né? Por exemplo, em Minas Gerais, eu não sei muito bem como é que é a situação, mas existem dezenas de universidades nesse estado. Acredito eu que a principal deve ser a Federal de Minas Gerais. Ela vai ser muito provavelmente a primeira opção. Então, dentro do próprio estado, talvez não vai ter muitas segundas opções na Federal de Minas, mas talvez possa ter de outros estados. Talvez uma pessoa que tentou a USP na primeira opção e botou a Federal de Minas na segunda. Então, você tem que ter mais ou menos essa análise. É fácil? Não. Ajuda alguma coisa no Nota Fantasma? Eu não sei nem para que existe isso. Isso foi uma coisa que começou a surgir do ano passado, desde o Enem o SISU do ano anterior, começou a fazer isso. Isso não ajuda em nada, porque isso dificulta você saber realmente qual é a sua posição, qual é a nota de corte real, e isso acaba fazendo que você tenha algumas vezes que tomar uma decisão mais conservadora para poder garantir uma vaga, né? Você tem que sair de uma universidade que você provavelmente poderia passar para uma mais certeza, para que você não corra o risco de perder a vaga e não ficar com nenhuma. Então gera umas complicações que eu acho totalmente desnecessárias. Eu ainda não entendi um ponto positivo de existir nota fantasma, mas é aquele negócio, né? Nós precisamos nos virar na situação que nos colocam, né? Então é uma coisa que não é agradável. Eu não ainda consegui perceber um benefício de isso acontecer, mas nós precisamos simplesmente adaptar esse cenário, não tem o que fazer. Então, de forma resumida, como é que eu faço para saber quantas notas fantasmas existem na universidade que eu quero? Tente calcular uma estimativa de quantas pessoas colocam aquela universidade como segunda opção, porque esse vai ser o número de notas fantasmas, entendeu? Então, pode acontecer isso, pode acontecer, vamos imaginar um cenário hipotético para finalizar aqui, nessa mesma situação aqui. Eu estou na posição 60 lá na estadual, 20 pessoas vão passar na UFP, então já subi para uma posição 40. Talvez dessas posições intermediárias, nem todos vão colocar a UESP como lista de espera. Eles podem colocar, por exemplo, algumas pessoas para a UFP de Parnaíba. Então, a minha posição não vai ser nem 40 quando abrir o SISU, quando ele for finalizado, né? Quando a nota realmente sair. Uma pessoa que está na posição 60 na UESP, ela não vai ser 40, porque só pelos 20 da UF, porque ainda vão ter outras pessoas que vão sair, porque essa pessoa vai ver que a nota dela está lá, sei lá, 55 na UESP, e ela vai garantir, por exemplo, na Federal lá da região litorânea. E aí essa pessoa vai sair da disputa naquela universidade, sua posição vai subir mais alguns poucos. Então você tem que estipular, você tem que ter uma noção. Se você puder também tentar conversar com os estados locais, saber, porque geralmente o pessoal faz um ranking das principais escolas com os alunos que estão com as melhores notas, para você ter uma ideia de qual é a posição, qual é a nota de cada uma dessas posições. Se alguém está colocando isso como segunda opção, também ajuda, principalmente quando o estado não é tão grande, o pessoal consegue fazer isso. Aqui no meu estado o pessoal faz muito isso, junta ali as principais escolas para poder estipular mais ou menos quem que está em cada posição. Mas eu sei que isso para estados maiores vai ficar meio que inviável também, né? Então não tem muito como fazer. Mas se servir, não custa nada você tentar descobrir algumas informações na própria troca de ideias com o pessoal aí do seu estado.
E é isso, espero que tenha te ajudado de alguma forma aí a esclarecer sobre esse tema que é importante você entender para poder tomar sua melhor decisão na hora de utilizar o Sisu. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar uma mensagem falando como que esse vídeo te ajudou, que isso só ajuda com que eu traga mais conteúdos para você. E era isso que eu tinha para falar por hoje, espero ter ajudado e qualquer dúvida é só deixar aqui o comentário que eu vou ler todas as mensagens.